Seja bem-vindo a mais um Pão Diário, 28 de julho de 2020. O tema do nosso devocional é uma pergunta irrelevante. Leitura bíblica, 1 Samuel capítulo 1 e o versículo-chave, Juízes 21, 25. Na época dos juízes não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Enquanto Josué, que liderou o povo na conquista da terra prometida, estava vivo, Israel não se desviou dos mandamentos do Senhor. Mas depois da sua morte, as gerações seguintes não permaneceram no mesmo caminho. Juízes 2. Passado muito tempo, o povo vivia uma crise moral e espiritual, sem um governo centralizado, e os líderes que surgiam nem sempre eram fiéis a Deus. Sansão, por exemplo, resultando em um período bastante conturbado para a nação. É nesse contexto tenso que se encaixa a leitura bíblica de hoje, que começa com o relato sobre o último juiz e o começo da monarquia israelita. No entanto, em vez de tratar dos grandes feitos de Samuel, o texto inicia de uma forma inesperada, falando de uma crise familiar. Eucana era apenas um certo homem que tinha duas esposas, algo comum para a época, embora Deus não aprovasse a prática. Naquele tempo, a mulher não era valorizada, e o que era ainda pior, quando não tinha filhos. Por isso, Ana sofria demais com aquela situação, um caso complicado, mas aparentemente irrelevante à luz dos enormes problemas que Israel vivia. O versículo 20, no entanto, esclarece a presença desse relato supostamente significante. Samuel é o filho que a Ana recebe em resposta às suas orações. Ele se tornou o último juiz em Israel, fundamental na introdução da monarquia. Foi ele quem ungiu Samuel e Davi como reis, por exemplo. Logo, o caso que parecia irrelevante mostrou-se essencial para o futuro da nação. É fácil e comum concentrar-se nos grandes dilemas e não perceber as pequenas soluções que Deus muitas vezes dá. No entanto, é necessário crer também quando uma questão parece pequena demais para levar para o Senhor, pois ele age por meio de detalhes aparentemente irrelevantes. Não há situações pequenas demais para merecer a atenção do grande Deus. Bom, esse foi o devocional de hoje. Que nós possamos confiar no Senhor mesmo nos pequenos problemas. Deus abençoe você e a sua família. Eu encontro você amanhã para a leitura de mais um Pão Diário. Até lá!